bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. No século IV a.C., na Grécia, existia um complexo sagrado muito importante chamado Oráculo de Delfos, que era dedicado ao deus Apolo. Eu não sei o quanto você gosta ou se lembra das aulas de história, mas era um complexo grande, né, com teatro, estádio, fontes, altares, e no centro desse complexo ficava o Templo de Apolo. Esse templo era onde ia gente da Grécia inteira para buscar conselhos, para buscar previsões sobre o futuro. Tinha uma sacerdotisa lá e ela transmitia as respostas do deus Apolo para quem ia lá se consultar. E por que eu estou falando disso? Porque na entrada desse templo tinha uma inscrição que dizia: "Conhece-te a ti mesmo". Forte, né? Era um conselho para quem vinha consultar o oráculo. E olha que interessante, o templo era um lugar místico, religioso, mas o conselho era tipo: tá querendo respostas? Primeiro olha para dentro. Os grandes filósofos e pensadores da história usaram muito essa citação como uma forma de incentivar a busca pelo autoconhecimento e pela sabedoria. Então, na infusão de hoje, eu quero explorar mais uma vez esse tema que é essencial para qualquer jornada de desenvolvimento pessoal: o autoconhecimento. Eu quero te oferecer o conhece-te a ti mesmo de uma maneira mais prática e mais acessível. O conhece-te a ti mesmo é a pedra de toque da inteligência emocional, que é ter consciência dos nossos sentimentos no momento exato em que eles acontecem. Desde o primeiro episódio eu falo sobre autoconsciência e sobre autoconhecimento. Então, vamos começar pelo básico. O que realmente significa autoconhecimento? Muita gente, para quem eu já fiz essa pergunta, acredita que se conhecer é simplesmente saber do que gosta ou não. Mas, como diz o meme, só que não. Autoconhecimento vai muito além disso. Autoconhecimento também envolve a capacidade de você monitorar suas emoções e compreender como elas afetam os seus pensamentos e os seus comportamentos. Mas, Levi, por que diabos isso é tão importante? Porque quando você entende as suas emoções, você consegue tomar decisões mais conscientes e lidar melhor com os desafios do seu dia a dia. De novo, o exemplo que eu sempre dou aqui. Acontece alguma coisa, você reage no calor da emoção, depois você pensa: putz, não precisava ter reagido assim. Isso acontece quando você não está consciente das suas emoções, ou seja, a falta de autoconhecimento faz com que eu seja guiado pelas emoções, ao invés de eu gerenciar o que eu sinto e como eu reajo. É o autoconhecimento que vai dar espaço para a autoconsciência, que é esse estado permanente de atenção ao que eu estou sentindo. Autoconsciência, ou seja, eu estou consciente do que eu estou sentindo. E quanto mais eu exercito, quanto mais eu evoluo na minha autoconsciência, mais eu chego próximo do ponto de conseguir evitar entrar no fluxo da emoção. Ou seja, ao invés de eu ser tomado pela fúria, eu consigo pensar: o que eu estou sentindo é muita raiva, mesmo estando furioso. Isso é possível porque a gente está falando de caminhos neurais. E caminhos neurais a gente tanto consegue criar quanto exercitar. E conseguir chegar
nesse ponto de entender a emoção ao invés de eu ser tomado por ela, é o primeiro passo para a gente adquirir algum controle. Autoconsciência, então, é estar consciente do que eu estou sentindo e, ao mesmo tempo, do que eu penso sobre o que eu estou sentindo. Autoconsciência é uma atenção que não reage ao sentimento e não julga o sentimento. E olha como a autoconsciência é diferente de eu pensar, eu não devo me sentir assim, ou eu vou pensar em outra coisa. Exemplo, a criança ficou com raiva e bateu no amiguinho. Aí eu vou lá e falo, para com isso, não pode bater. Isso provavelmente só vai evitar que a criança bata de novo no amiguinho. Isso se realmente evitar. Mas ela vai continuar com raiva. E geralmente ela vai expressar isso. Ah, mas ele pegou o meu brinquedo. Ou seja, a raiva ainda está ali. Já a autoconsciência, ela tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes. Quando eu penso, o que eu estou sentindo é raiva, eu ganho tanto a opção de não agir motivado pela raiva, como de tentar me livrar dela. E aí, se eu voltar para o exemplo da criança, eu posso ajudar a criança a desenvolver essa consciência fazendo exatamente a mesma coisa. Dizendo, eu entendo o que você está sentindo. Ou, o que você está sentindo é raiva. E tudo bem você sentir raiva, mas você não pode bater no amiguinho. Autoconsciência, lembra? Não reagir ao sentimento e não julgar o sentimento. Todo mundo sente raiva. Tudo bem sentir raiva. Seu filho não sabe nomear as emoções e você pode ajudar ele a fazer isso. Então, mais uma lição de casa para quem tem filho. Você saber nomear suas emoções. Senão vira faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ter filhos é uma ótima oportunidade para a gente evoluir, para a gente se conhecer melhor, para a gente fazer diferente do que fizeram com a gente ou do que a maioria considera normal. Bom, eu não vou me aprofundar aqui em conselhos de parentalidade, mas se você tem filhos ou se você convive com crianças, é assim que a gente ajuda as crianças a entenderem o que elas estão sentindo. Aprender a lidar com sentimentos desde cedo, de maneira natural, vai ajudar essas crianças a serem mais inteligentes emocionalmente. Coisa que a nossa geração não passou nem perto de ter. É importante ensinar as crianças a se conhecerem e lidarem com o que elas sentem. Quanto mais cedo, melhor. Então, recapitulando, o autoconhecimento é o ponto de partida para a autoconsciência. E a autoconsciência é o primeiro degrau na subida para uma vida mais inteligente emocionalmente. Autoconsciência é a habilidade de você perceber as suas emoções enquanto elas acontecem. É você conseguir identificar na hora quando você está começando a ficar ansioso, quando você está começando a ficar frustrado, irritado. A autoconsciência é um sensor interno que está sempre ligado. Legal, Levi. Então, tudo começa com autoconhecimento. Mas que diferença faz na prática eu me conhecer bem? Muita diferença. Quando você não se conhece bem, os problemas aparecem aos montes. Pessoas que não se conhecem bem não conseguem identificar suas próprias emoções e tendem a agir impulsivamente. Ou seja, como eu sempre falo aqui, tomar decisões das quais vão se arrepender depois. Pessoas que não se conhecem bem podem, sem perceber, descontar suas frustrações nos outros e podem tomar atitudes impensadas porque simplesmente elas não entendem o que elas estão sentindo. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas assim. Além disso, a falta de autoconhecimento prende a gente em padrões negativos, em ciclos viciosos. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente não sabe quais são os nossos gatilhos emocionais, a gente tende a repetir sempre os mesmos erros em qualquer área da vida. Para quem não está familiarizado com o termo gatilhos,
Gatilhos emocionais são situações ou acontecimentos que acionam, que disparam, por isso o nome gatilho, que provocam reações emocionais intensas, geralmente de forma involuntária. Um exemplo claro desse ciclo de repetir padrões são aquelas pessoas que sempre se colocam em relacionamentos tóxicos ou prejudiciais de alguma forma. Então, autoconhecimento é o único caminho para a gente compreender o que a gente precisa compreender para conseguir romper esses ciclos. E o que a gente pode fazer no dia a dia, além de contratar um profissional experiente, para desenvolver o autoconhecimento. Então, anota aí algumas estratégias práticas. 1. Diário emocional. O que é isso? Um caderninho para você escrever sobre como você se sentiu ao longo do dia. Isso te ajuda a identificar padrões emocionais. Anota o que você sentiu, o que aconteceu antes de você se sentir daquele jeito. Isso te ajuda a perceber, por exemplo, que você se sente ansioso sempre que está prestes a entrar para uma reunião importante. 2. Reflexão consciente. O que é isso? Dedica um tempo do seu dia para refletir sobre como você reagiu a determinadas situações. Se você preferir, anota essas perguntas e essas respostas. Usa esse mesmo caderninho. Se pergunta por que eu reagi daquele jeito? O que eu estava sentindo? E aí, com o tempo, isso vai se tornar um hábito que vai permitir que você identifique as suas emoções com mais facilidade. 3. Feedback. E aí, por favor, que seja de pessoas próximas da sua confiança. Que feedback é esse, Levi? Pergunta para amigos ou para colegas como eles percebem as suas reações emocionais. Eles podem te ajudar a enxergar coisas que você não percebe em você. Feedback é uma ferramenta poderosa que todo mundo deveria saber usar. Muita gente acha que sabe, mas na verdade pouca gente sabe usar e aproveitar o potencial que ele tem. E 4, meditação e mindfulness. Ah, Levi, não tenho tempo de meditar. São 10 minutos, 5 minutos que seja. Seu cérebro vai te agradecer e vai ser rápido. Essas práticas ajudam você a estar mais presente e a reconhecer melhor as suas emoções. 5 minutos que seja por dia já vai fazer muita diferença para acalmar a sua mente e você conseguir entender o que você está sentindo. E você não precisa de técnica nenhuma, só senta e respira tranquilamente. Meditar não é não pensar. Eu comecei a meditar frequentando um templo zen budista quando eu morava em São Paulo. E no Zen, eles dizem o seguinte: meditar é aprender a observar os pensamentos passando como nuvens, sem se apegar a eles. Sem julgamento, sem tem que. Meditando, você não tem que nada. O pensamento fugiu, foi lá para o boleto ou para a reunião de amanhã. Tudo bem, deixa aí. Fugiu de novo? Deixa aí de novo. Sem se apegar, sem julgar. O pensamento vai vir e deixa ele vir, mas deixa ele ir. Volta para o presente, respira, volta para a sua consciência. A sua mente não vai parar para você meditar, ela só vai desacelerar. Quanto mais você medita, mais fácil vai ficando. Você vai treinando o seu cérebro. Legal. E no trabalho, Levi, que diferença faz eu desenvolver o autoconhecimento? Bom, 15 anos da minha jornada profissional eu vivi no mundo corporativo. E faz 11 anos que eu ajudo quem vive nesse contexto profissional a desenvolver o autoconhecimento. Então, eu posso afirmar com certeza absoluta. No ambiente de trabalho, o autoconhecimento é essencial para você conseguir lidar bem com as situações de estresse e de pressão, que são raras, né? Estresse e pressão no ambiente de trabalho. Pois é. Então, seja você líder ou não, a pressão está lá. Aliás, os infinitos estudos estão aí para dizer: líderes que conhecem as suas próprias emoções tendem a ser mais equilibrados e a tomar decisões mais ponderadas. E isso faz, sabe o quê? Inspira confiança na equipe.
Mas e nos relacionamentos? Que diferença será que faz? Aqui eu também posso falar por experiência própria. Desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu sempre tive processos criados para quem busca melhorar os relacionamentos. Se você aí que está me ouvindo já fez um desses processos comigo, sabe, o autoconhecimento é ouro nos relacionamentos. Autoconhecimento ajuda a evitar conflitos desnecessários, te ajuda a não cair em relações nocivas, salva casamentos, salva amizades. Quando você entende o que te incomoda ou o que te deixa feliz, você consegue comunicar isso de forma clara para os outros, e aí você vai reduzir os famosos mal-entendidos, as tretas. Além disso, com autoconhecimento, você sabe o que você espera do relacionamento. Então, você consegue escolher melhor as pessoas que vão fazer parte da sua vida. E olha que bênção, não depende do outro, depende só de você. É autoconhecimento. Não existe poder maior do que não depender dos outros para ser feliz. Bom, essa foi a nossa infusão de hoje. Uma reflexão sobre a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, para uma vida mais equilibrada, mais consciente. Entender as suas emoções, saber como elas afetam as suas decisões, transforma a forma como você vive e a forma como você se relaciona com o mundo. Eu espero que esse papo tenha te ajudado a refletir sobre o quanto você realmente se conhece e que tenha te inspirado a aplicar isso na sua vida em busca de autoconhecimento. Se você gostou, compartilha com quem você acha que também pode curtir essas reflexões. Eu quero terminar com um texto que foi escrito baseado na citação que eu mencionei aqui, aquela conhece-te a ti mesmo. Advirto-te, seja quem fores, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não encontrares dentro de ti aquilo que procuras, também não poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Um abraço e até a próxima.